traremos um panorama sobre as questões de silenciamento das mulheres, tanto em relação à pluralidade do cristianismo, enfim, também em relação aos textos bíblicos. Venham conosco, que será uma oportunidade de aprendermos, estudarmos juntos, será muito gostoso, muito proveitoso. Maravilha. Temos músicas, Thaís? Temos sim. A gente tem a Fabi e o Jean. Eu vou começar com a Fabi. Eu vi que a Fabi entrou por aí. Fabi, você quer falar da tua música, mulher? Oi, mana. Tô aqui. Tava resolvendo pendências. Boa noite, gente. Pendências com filho. Peço que orem, porque minha filha mais velha tá muito, muito difícil. E eu tenho medo do futuro, né? Porque tá com 9 anos, daqui a pouco é adolescente. E tá muito difícil, gente. Tá muito difícil lidar com ela. Muito, muito difícil. Eu preciso de terapia, ela também. Enfim. Peço oração, que agora tô até nervosa. Eu acabei de ser de uma treta com ela, tô até tensa. Então, Oi? Vamos orar sim, com certeza. Essa música, eu peguei de um arquivo antigo que eu tinha, né? Porque eu não tive tempo de gravar, mas aí eu prometi que eu ia fazer. E aí eu pesquisei algumas músicas que eu já tinha gravado antes de entrar na garagem, né? E aí eu achei essa, porque se eu não achasse nenhuma, obviamente, eu ia gravar hoje de qualquer maneira. Mas aí eu achei essa e ela fala muito comigo, né? Porque em um tempo que eu nem era cristã, nem tinha minha espiritualidade muito desenvolvida, essa música, ela me acalmava, ela me trazia conforto, né? E é uma música do Rapa, que todo mundo, creio que gosta, enfim. E é isso, assim, eu espero que abençoe a vida de vocês e a minha também, que eu tô precisando. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem. Se você não aceitar o conselho, te respeito. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você vai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé, te mostro um trecho de uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas em algum lugar pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Coisa mais linda, né? Linda demais. Obrigada, Fabi. A próxima é do Jean, né? Jean, você quer falar sobre sua música, querido? Oi, queridos, queridas. Muito bom estar aqui com vocês. Então, a minha música é uma música do Logos. A expressão de louvor, eu gosto muito, assim, me encanta muito os primeiros versos, que dizem: acordar bem cedo e ver o dia nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado. Aí repete a palavra, o cuidado, cuidado, cuidado.
como um eco, né? Como uma coisa assim que tem a necessidade de uma resistência, né? E a ideia do cuidado e a atitude do cuidado é uma coisa que me encanta muito, sempre desde criança, sempre foi algo que me encantou muito. E eu acho que é por isso que estou aqui com vocês, porque sei que vocês exercitam isso em relação ao outro, né? Isso me encanta demais. Vocês me perdoem pelo fato de eu estar com a voz bem ruim, assim, porque estou gripado, muito gripado, uma gripe que não me larga de jeito nenhum. Estou com febre, e desde ontem eu estava com febre na hora que fiz a música, que cantei. E é isso. Perdão. Muito obrigado por essa participação, agradeço a oportunidade. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. A lida até chegar ao fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Ele é Jesus, a minha luz. Ele é Jesus,
minha luz. Que coisa mais linda, né? Isso que o moço tá gripado, né? Imagina. Que lindo, Jean, obrigada. Obrigada mesmo. Pela compartilhar com a gente essa música tão maravilhosa. Que bom, chegando aí mais pessoas amadas, queridas, mas ao meu ver aqui parece que não há pessoas visitantes, então vamos seguir. E se não há outros recados também, vamos seguir. Se houver, depois a gente informa a vocês, tá bom? Então vamos partir para a palavra, gente, já que, né, os recados aí estão bem objetivos, falei da EBOM para nós, né? Igreja, eu vou de Bíblia, tá? Então, quem é crente aí, já separa a sua Bíblia, vai abrindo aí, a gente vai ter 2 textos, tá? Para ler. Então, eu separei, o primeiro texto está em Lucas 11, do capítulo 11, versículo... Ah, perdão, boa! Obrigada, Isaac, não vou ainda para a palavra. A irmã está muito sedenta por falar a palavra. Esqueci mesmo. Obrigada, meu querido. Ó, e o texto tem tudo a ver com isso, tá? Tem tudo a ver com isso. Então, antes de ir para a palavra, obrigada, meu irmão querido, vamos lembrar-nos de que a nossa igreja, ela tem como uma das suas, a principal missão é realmente servir uns aos outros, e por isso ela não faz de outra maneira senão através das nossas contribuições voluntárias. Por isso, você que pode, contribua de acordo com aquilo que você pode, que você tenha, né, sentido aí no teu coração. Esse é o Pix da nossa igreja. Contribua, não por uma obrigação, não porque você vai receber, né, algo em troca, mas porque você entende, né, de que pessoas serão, né, abençoadas, ajudadas através das nossas contribuições, seja ali de uma questão mais emergencial, né, um gás, uma cesta básica, um remédio, algo assim que vá suprir uma emergência, né, de algum dos nossos irmãos. A nossa igreja não tem um espaço físico, não tem despesas nesse sentido, as nossas, né, arrecadações são exatamente para contribuir com os nossos irmãos. Então, você que pode, faça isso com alegria e com amor no seu coração. Agora sim. Vamos para o texto bíblico. O primeiro deles está ali em Lucas 11, do versículo 5 ao 8. Eu estou lendo na versão da Bíblia de Jerusalém. Eu não sei vocês, mas a gente conhece, né, com bastante os textos que vêm ali do capítulo 10, né, que vem o bom samaritano, que vem lá o texto falando sobre Marta e Maria, logo na sequência, no capítulo 11, já vem falando do Pai Nosso. Mas esse trechinho aqui que eu selecionei, eu pelo menos, tá? Não sei vocês, a gente passa por ele, que é o amigo importuno. Eu passava por ele, pulava. E aí, na sequência, ele ia para a eficácia da oração, via ali Jesus e Beelzebu, e o tal do amigo importuno ficava por ali. Então, hoje nós vamos falar desse amigo importuno. Será que eu fui já esse amigo importuno? Será que tem com esse amigo importuno? Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá?
Então, o texto diz assim, mas a gente não vai ficar só nele, né? Eu falei que tem 2 textos, então segura aí comigo. O primeiro diz assim, disse-lhes ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro, não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á, ao menos, por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Mais um pouquinho, a gente vai ler um outro trecho, e aí daqui a pouco a gente vem para buscar fazer a conexão. O outro texto está no Velho Testamento. Eles não são necessariamente, porque às vezes a gente vê no texto bíblico, ele fazendo referência, né, no Novo Testamento, fazendo uma referência lá do texto do Velho Testamento. Não é o caso, tá? Então, esse segundo texto, ele está em 1 Reis, no capítulo 17, que vai ali do versículo 8 até o 14, que diz assim. O braço está ficando curto, gente. Então a palavra de Yahvé lhe foi dirigida nesses termos. Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que ordenei lá a uma viúva que te deu sustento. Ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma viúva apanhando lenha. Chamou-a e disse, por favor, traze-me num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar água, ele gritou-lhe, traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela, pela vida de Yahvé, teu Deus, não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando uns gravetos, vou preparar esse resto para mim e meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Mas Elias lhe respondeu, não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com o que tens um pãozinho e traze-me. Depois o prepararás para ti e para seu filho. Pois assim fala Yahvé, Deus de Israel. Eu vou parar aqui. Eu imagino, eu tenho que parar com essa pretensão de falar, eu sei o que você está pensando, porque eu não sei o que você está pensando. Mas eu imagino que você pode pensar o seguinte, ela vai falar do milagre, porque tem que dar primeiro para você receber. Já peguei, já saquei, certeza que é isso que a Renata pretende falar hoje. Não, não é exatamente isso, tá bom? Não é exatamente isso. Para mim, fez uma conexão esses 2 textos, e eu espero, né, que faça também uma conexão para você. Para mim, as duas figuras são inconvenientes. Mas quem é que nunca se sentiu um inconveniente na vida do outro? Eu estou dizendo o seguinte, isso eu acho que acomete mais a nós mulheres, tá? Pelo menos do que eu converso com as amigas, muitas vezes o que acontece? Eu não vou pedir ajuda porque eu tenho medo de incomodar. Eu não vou pedir ajuda porque até eu explicar o que eu preciso, eu vou lá e faço sozinha. Eu dou conta.
Eu não vou pedir ajuda porque, imagine que o meu problema é um problema. Tem tanta gente com problemas muito maiores. Às vezes eu não quero falar do que eu estou passando, porque, gente, problema é o que está acontecendo em Gaza. Famílias inteiras devastadas. Aquele casal de médicos, dos 10 filhos, perderam 9 de uma vez só no bombardeio de Israel. Isso é problema. O que eu estou passando não é problema. E aí, eu não vou incomodar um amigo. Eu não vou pedir ajuda, eu vou aqui aguentar essa dor, eu vou aqui sofrer, porque vai passar. Eu vou resolver. Eu vou passar por isso. Eu já passei por outras coisas, eu consigo. Porque a gente tem medo de ser esse amigo inconveniente. A gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo de ser essa pessoa que depois, o que vão pensar de mim? O que vão achar? Como é que vão falar de mim depois? Nossa, lá vem a Renata de novo com problema. Lá vem o Paulo de novo com problema. Lá vem o Joaquim de novo, ele de novo. É isso. E aí eu vou dizer para vocês algo que eu penso o seguinte, toda vez que a gente... Isso estava queimando em mim, né? Eu comentei com as meninas lá, que quando algo fala primeiro com a gente consegue, né, trazer para os irmãos. Não pedir ajuda pode ser mais, não um sinal de força nossa, não. Pode ser um sinal do nosso orgulho. Que a gente se acha tão superior que não precisa de ninguém. Mas eu quero te dizer que talvez o pedir ajuda seja algo diferente. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Ok, aquele primeiro caso, Jesus não dá nome, né? Ele fala, um amigo bate lá na porta da tua casa de madrugada, você já está dormindo, seus filhos todos deitados, o amigo bate na porta para pedir pães, porque ele também foi incomodado. Vocês perceberam que não é só um amigo inconveniente, nós temos aqui 2 amigos inconvenientes. Um amigo inconveniente que vem bater na sua casa, pedindo pão para você. Mas esse amigo inconveniente foi incomodado por outro, que chegou fora de hora. Ou é fácil você receber alguém que chega de madrugada na sua casa? Eu não sei se naquela época esse amigo tinha avisado. Gente, não tinha celular, né? Não tinha WhatsApp. Ele chegou fora de hora, com família, pelo jeito. Fora de hora, chega alguém na tua casa. Naquela época, viajava-se a camelo, a pé, cansado, com fome, ele não tinha nada para servir. Logo, vou pedir ajuda para o meu outro amigo, para eu atender esse amigo também inconveniente. Às vezes, o que você vai pedir não é nem para você. Você está pedindo porque você precisa socorrer mais gente. Então, nós temos aqui, nesse primeiro texto, 2 amigos inconvenientes, no meio da noite. Na minha opinião, no meio da noite, tudo fica mais difícil. O frio é mais frio, a fome é mais fome, a dor é mais doída, parece que a febre queima mais. Tudo de madrugada parece que é mais difícil. E o incômodo parece que é maior. Então, esses amigos aqui estavam incomodando um pouquinho mais. E aí eu venho tentar trazer esse paralelo aqui em relação ao Elias. Por muito tempo, eu julguei feio Elias, tá? Então, já estou pedindo perdão aqui para a igreja, que eu julguei mal o Elias no seguinte sentido. O que eu pensava? Eu falei, meu Deus do céu, eu sei que o texto, por isso que eu nem li o resto, vocês viram, né? Que eu não falei de que depois o azeite da botija não acabou, multiplicou e não parava de multiplicar enquanto vinham com as botijas, né? Foram trazendo tigelas e mais tigelas e foram enchendo. Não é sobre isso que eu queria falar. Não quero falar, né? A ideia não era isso. Mas eu julgava o Elias e pensava o seguinte, poxa vida, o Elias vai lá e pede exatamente para uma viúva que não tinha nada.
o restinho que ela tinha, que ela ia fazer para a sobrevivência dela e do filho. Ele falou, ó, seguinte, faz primeiro para mim. Eu sou aqui o servo do Senhor. Você faz para mim, depois você faz para você e para o teu filho. Eu achava de um egoísmo enorme. Por quê? Vocês vão me entender. Talvez vocês tenham ouvido nesse sentido também. Muitas e muitas vezes eu ouvi pregadores da palavra falarem este exemplo para emocionar o povo, para que dessem tudo de finanças, dessem todo o seu dinheiro nas mãos desses profetas. Mesmo sendo viúvas, mesmo não tendo nada, dessem tudo. O bolso deles estaria cheio. E não necessariamente essas viúvas, essas pessoas sem os recursos passariam a ter em abundância, como essa viúva passou a ter. Então, eu imaginava o Elias nessa condição. Mas depois, eu fiz uma outra leitura. Quando a gente vai ler sobre Elias, ele não teve condições de abastança, né, gente? Ele viveu, e ele era um incômodo também na vida de muita gente. Ele ia de cidade em cidade, ele era perseguido por um governo autoritário. Ele fugia porque a vida dele corria perigo, né? Tinha lá a esposa, né, do rei queria a cabeça dele, né? Então ele não era esse profeta que estava querendo encher os bolsos. Então ele não estava querendo tirar tudo de uma pobre viúva para encher os bolsos dele, e não estava fazendo uma promessa vã. Então eu reconsiderei o meu julgamento incorreto em relação a Elias. E Elias, ele vinha de cidade em cidade, conforme Deus ia mandando ele se mudar, andando a pé, e certamente ele chegava ali realmente com muita fome, e por isso, né, ele tinha sido orientado para pedir que aquela viúva fizesse, porque Deus já teria tocado, né, na vida dela, no coração dela, para que ela, então, fizesse aquele pão. Então, nós estamos falando aqui hoje de situações de inconveniência, né, de incomodar o outro. Eu sou de uma turma, né? Eu fui criada assim, que a gente tem que arregaçar as mangas e fazer, que a gente não tem que esperar as coisas, né? Com isso, né? É importante, é bom, significa que a gente está indo à luta, mas ao mesmo tempo não aprendi com facilidade pedir ajuda, não aprendi com facilidade demonstrar fraqueza. Não aprendi a demonstrar a dor. E aí, quando você desaba, as pessoas se assustam, né? E parece que, né? Quem era aquela pessoa? Cadê toda aquela fortaleza? O que aconteceu? Então, o meu convite hoje aqui é para que, eu não sei se isso acontece contigo, mas que você precisa ter alguém em quem você possa confiar, com quem você possa desabafar. Eu estou falando de amigo mesmo, tá? Eu não estou falando processo terapêutico extremamente necessário, profissional, é um profissional que você vai encontrar e vai buscar. Mas eu estou falando de amigo mesmo. Sabe aquela pessoa que você pode ser inconveniente? Que você pode falar fora do horário? Alguém que você pode ligar? Alguém que você não precisa perguntar se está podendo falar, mas que você já vai e vai falando mesmo? Se você ligar numa hora que a pessoa não possa atender, no primeiro minuto possível, ela vai te retornar? Aquela pessoa que você não precisa marcar o horário, você pode, simplesmente sabendo que está, você pode chegar? Que você pode chegar lá, olha, eu estou com saudade de você, cheguei aqui, ó, com um bolinho de fubá, vamos tomar um café juntos? É disso que eu estou falando, né? Então, porque é tão difícil quando, por exemplo, você precisa desabafar, você precisa reclamar um pouco, sabe? Porque é tão difícil, né? O dia a dia. E aí, ao invés de te ouvir, a pessoa vem e fala para você, olha, é mesmo, né? Mas Deus sabe o que faz. Deus dá o frio conforme o cobertor.
e desmerece aquilo que você está passando. E não ouve. Às vezes o que eu quero, às vezes o que você precisa, deixa eu só falar um pouquinho aqui de que está difícil, que depois eu vou recuperar, vou juntar meus caquinhos aqui e vou seguir adiante. Não desmereça a minha dor. Não foi Deus que me colocou na situação. É esse mundo que é difícil, que nos coloca numa situação de egoísmo, uma situação capitalista que torce a nossa vida como se nós fôssemos, né? Realmente seria um pano que a gente está torcendo para passar no chão, que tira até a nossa última gota de sangue de trabalho. Às vezes o que eu preciso é só pôr para fora um pouquinho, mas eu preciso ter alguém para dizer, eu preciso ter alguém para que eu possa pedir algo, para que eu possa também ser essa pessoa para quem alguém vem pedir para mim. Agora, se eu não abro, se eu nunca sei pedir, será que meu amigo vai conseguir ter abertura comigo? Será que eu serei essa pessoa de confiança para a pessoa se abrir e poder socorrer-se em mim? Eu tenho uma experiência pessoal, já disse aqui que eu, né, estou em aprendizado de pedir ajuda. Mas em 2021 eu passei a pior luta da minha vida, gravíssima, de vida e morte mesmo. E aí eu tive essa experiência de minha amiga chegar sem me avisar, ela falou, eu vim ajudar e não me mande embora. Eu vou ficar na sua casa e fazer o que precisar. Vai lá e descansa, eu vou cuidar da tua filha, vou fazer o que precisar. Você sabe que eu não sou mãe, mas eu não vou deixar essa criança sem cuidado. Vai dormir. O que você precisa é dormir, eu vou ficar com ela. Ela vai se alimentar e eu vou cuidar. Vai dormir. É isso que você precisa. Tá. Ela falou, você já me ajudou tanto? Eu falei, eu te ajudei? Ela falou, sim, já me ajudou muito. Eu nem lembrava, mas tá bom, eu confio em você. É uma amiga de infância. Eu confio, você disse que eu te ajudei. E tá aqui. A nossa amizade só fortaleceu ainda mais. Então, a gente precisa desse amigo. Seja inconveniente. Seja. Permita-se. Não seja durão. Não seja durona. Permita-se ser frágil. A vida já é dura demais. A vida já cobra demais da gente. Então, a gente precisa ter coragem para ser frágil. A gente precisa ter coragem para se permitir ser humano, para se permitir errar, para se permitir pedir ajuda, né? Sabe por quê? De repente, você está privando o seu amigo de ser um instrumento de milagre. Ele pode ser uma resposta de oração, mas ele não é adivinho. Se ele não sabe, de repente não vai conseguir ser esse canal de bênção na sua vida, né? Renata, você está falando isso, mas eu já me decepcionei muito, hoje eu me fechei. Hoje eu não conto nada. Eu não estou dizendo para você sair falando com quem você não conhece. Eu não estou falando para você chegar no metrô e virar do lado e falar, sabe, eu estou vivendo e blá, 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 blá. Ou no Uber, tá? Eu não estou falando para você falar com um colega de trabalho que você não tem intimidade. Eu não estou dizendo para você falar com uma pessoa que você, sabe? Não, eu estou dizendo para um amigo. Mas eu me decepcionei. Tá. O alecrim dourado. O mundo tem quase 1,1 bilhão de pessoas. Não é possível que não tenha mais uma pessoa que mereça a tua confiança. Trata de encontrar mais alguém que mereça essa tua confiança. Permita-se que alguém mereça a sua confiança, seja digno da confiança também dessa pessoa. Divida teu coração. Divida. Partilhe. Deixa a pessoa ser instrumento de Deus para você. Deixa ela ser instrumento de milagre. Seja instrumento de milagre. Eu sempre aprendi que é melhor dar do que receber, mas por aí, não é só dar, tá bom? Você também pode receber. Tenha a humildade de receber. Tenha a humildade de receber.
Nessa primeira parábola, quando Jesus, né, conta para a gente que vem ali, né, vem pouco detalhe, certo? Né, ele não fala muito ali quem é o amigo, de onde vem, quem são as pessoas que ele está recebendo ali, tal, casa fechada, filho dormindo, horário impróprio. Isso não é o que mais importa. O que ele está ali no cerne da coisa? O amigo insistiu. Às vezes, não é no primeiro, né? Porque se a pessoa não entender bem o contexto, precisa contar de novo, né? Talvez você precisa contar de novo, não é verdade? Ou dar um pouquinho mais de detalhe. Mas o que é o central dessa parábola? O central é que Deus ouve nossas súplicas. A gente precisa pedir para os nossos amigos. A gente precisa ter gente da nossa confiança. E a gente precisa, em certa medida, até insistir um pouquinho. Mas que a gente tenha a humildade de ser ajudado. Mesmo que pareça que a gente tem esse medo de ser inconveniente. Ou com Deus até, porque às vezes você ora e fala, não vou perturbar Deus. Deus você pode perturbar à vontade, tá? Ele não vai ficar cansado não, porque ele é Deus. Mas as pessoas você tem medo, viu? Não tenha medo não. Quem te ama não vai se encher de você. Não vai. Então, a ideia, né, ao meu ver, dessa parábola é que a gente vai ter que bater em algumas portas, né? A gente vai ter que contar. Aí, para que a gente abra a porta desse amigo, a gente vai ter que dar detalhe para ele, para que ele entenda. Pode até que parecer tarde, às vezes, a depender da situação, parece que está meio em cima da hora. Nem sempre a gente tem esse tempo de falar durante o dia. Eu não estou falando no literal, né? Às vezes você não tem tempo de falar com antecedência, às vezes você precisa rápido, né? Uma questão mais emergencial. Então, você precisa dar detalhe logo. Não tenha medo de ser esse inconveniente. Agora ali, né, em relação ao Elias, ele está com fome. A Bíblia não fala se ele ia morrer literalmente de fome, né? Talvez não, talvez Deus ia mandar ele para outros lugares. Mas aquela família ia. Aquela família, né, que tinha ali como, né, uma mãe, né, como sustentáculo ali daquela família, ela e o filho, ela já viúva, sem posses, não restava nada. A morte, no caso deles, era uma questão de tempo. Ia acontecer, né? Está prestes a comer o último prato e esperar a morte chegar. Imagina só, ela ser desafiada, né? Ser desafiada, falou, olha, faz primeiro para mim, depois a senhora come seu filho. Ele faz o desafio, dizendo que, no caso ela fizesse, era Deus que estava mandando e nunca acabaria. Aí eu comecei a pensar o que estou, né, projetando na minha mente, o que pode ter vindo à mente dessa mulher. Eu penso que ela tinha, né, talvez ela não ficou pensando assim, vou fazer porque Deus vai mesmo multiplicar. Talvez ela pensou, olha, eu vou morrer, meu filho vai morrer. Esse homem aqui está viajando, né, de certa maneira, fazendo bem para outras pessoas. O que vai mudar na minha vida que já resta tão pouco? Vou partilhar com ele, gente. Eu acho que eu vou fazer isso. É o último. Se eu vou comer um micro pão ou um pequeno pão, não vai fazer diferença. Eu não vou ver mais um dia ou menos um, vai ser igual. Eu vou dividir. Pelo menos eu fui uma pessoa humana e não fui egoísta. Eu pensei na minha mente isso. Mas o que eu pensei mais ainda? Ela se permitiu ajudar a esse homem. Ela se permitiu também ser um canal na vida dele, na vida do Elias. Então, o que eu queria? Que a gente pensasse um pouquinho mais, né? Quantas vezes, né, eu ou você quisemos, né, desabafar com alguém, mas a gente engoliu a dor, porque teve medo de ser um incômodo. Quantas vezes a gente ouviu respostas, né? Deus sabe o que faz.
Deus quis, é assim mesmo. Isso só parece um empurrão para a gente estar mais encurralado, né? Ó, fica aí, sofre sozinho, que é assim mesmo, todo mundo sofre. Mas quantas vezes, né, a gente escolheu sofrer calado? Por medo de ser esse amigo inconveniente. Mas hoje, eu gostaria de convidar a nós aqui, que estamos aqui hoje, que nós pudéssemos nos permitir ser esse alguém de quem o outro possa ser um instrumento de milagre. Vamos deixar que o nosso irmão também possa ser um instrumento de milagre. Eu não estou dizendo para você se expor, né, de uma maneira assim, né? E a vida é um livro aberto, não precisa, né? Até nem acho prudente. Mas que você busque, com uma prudência, pessoas da sua confiança, né? Pessoas que, de repente, você vai perceber ali que são pessoas maduras, pessoas, né, íntegras, e permitir partilhar com elas, dividir um pouquinho de você, ouvir um pouquinho delas também. Nesse mundo aí, para a gente finalizar, né? Que é um mundo que valoriza o quê? A autossuficiência, que a gente silencia a dor, que ser um amigo conveniente, né, pode, né, ser um ato de, né, de repente, esse amigo inconveniente, ele vai na contramão, né? Por quê? Pode ser um ato de fé. Então, eu convido a gente a reconhecer a nossa fragilidade hoje, como um terreno, um coração aberto, um terreno fértil, para que haja manifestação do cuidado de Deus. Seja para, né, o sustento, né, no exemplo do sustento daquela viúva, né, em Serepta, ou a insistência desse amigo lá da madrugada, que queria ajudar o outro amigo dele, que chegou de madrugada na casa dele, também de maneira inconveniente. Essa súplica que pode parecer inoportuna. Eu estou lá falando com Deus, chorando de novo. Ó Deus, estou eu aqui de novo, chorando, pedindo que seja a nossa expressão de confiança em Deus. Mais ainda, que seja a escuta do nosso irmão, por mais inconveniente que pareça, por mais inoportuno que pareça, é um campo aberto para nós sermos graça, instrumento de graça, e que eu e você possamos nos permitir estarmos dispostos a ouvir, a sermos ouvidos, e viver nesse fluxo de misericórdia. Então, eu te convido, seja um amigo inoportuno. Amém, igreja? Amém. Amém.